Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letrada e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas 15 leituras do mês de janeiro. Bom, começamos o ano já com maior gás, porque eu estava assim, muito leitor. Eu real comecei o ano pensando assim, meu Deus, eu amo ler, eu quero ler tudo que tem na minha estante, eu quero ouvir audiobook, eu quero ler e-book, eu quero ler livro físico. Eu realmente estava num gás assim muito forte, né, e por isso eu acabei lendo 15 livros. Eu dei uma desanimada aí no final, porque aconteceram algumas coisinhas aqui que acabaram afetando o meu ritmo de leitura também, né, mais aí pro finalzinho do mês. Só por isso que essa lista não vai ser ainda maior, porque eu tava até lendo outros livros em janeiro que eu acabei não terminando, conseguindo não terminar, mas 15 livros, gente, já é muita coisa, né? E assim, se a gente parar pra ver, em janeiro do ano passado também foi o mês do ano que eu mais li, assim, de todos os meses, que eu também li 15, né? Não tinha conseguido ler em nenhum outro mês tanto como eu li em janeiro. Vamos ver se em 2022 se vai continuar sendo janeiro o meu recorde ou se vai ter algum mês aí que eu vou ser ainda mais um leitor voraz, né? Mas antes de começar o vídeo de fato e de falar aqui um monte sobre tudo que eu li, já se inscreve aqui no canal, deixa seu joinha aí embaixo, me segue nas redes sociais, é Cobra Letrada tanto no Twitter como no Instagram. Eu tô sempre lá comentando as minhas leituras em tempo real. E também, se você se interessar por qualquer livro que eu falar aqui hoje ou qualquer outra coisa na Amazon, por favorzinho, usa sempre o meu link que tá aí no box de descrição, que você ajuda demais este canal. E bom, na verdade, né, eu queria começar dizendo que este mês foi marcado por algumas decepções, principalmente, mas também por muitas releituras. Eu acho que janeiro, assim, foi o mês das decepções e das releituras, porque, assim, de uma forma geral, ou foi um livro que eu tava com muita expectativa, que eu fui, assim, ler, querendo dar 5 estrelas e acabou não rolando, ou foi algum que eu reli, né? Mas enfim, pra começar o ano, infelizmente, eu comecei o ano meio mal. Posso até ser um pouco criticado aqui, porque esse livro é um livro super hypado, e eu estou falando de A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. E eu também fico muito mais triste ainda de não ter gostado tanto desse livro, sendo um livro nacional, um livro cearense, né, de um autor cearense. Mas, gente, esse livro não funcionou muito pra mim. Eu não sei se foi por causa das minhas expectativas. Eu tinha muita expectativa tanto de ser o primeiro livro do ano, né? E assim, pra quem me acompanha aqui sabe que o primeiro livro que eu li em 2021 foi o melhor livro que eu li em 2021, né? Vou até deixar linkado aqui que eu até fiz vídeo sobre ele, que foi tipo uma história de amor. Então eu tava querendo que 2022 também me trouxesse o primeiro livro do ano como um livro assim, grandioso, sabe? E também porque, obviamente, este livro é super hypado, ganhou, sei lá, alguns prêmios, não sei se tem escrito aqui, mas eu acho que ganhou algum prêmio também. E assim, todo mundo fala muito bem, que chorou horrores, que se emociona, que não sei o que. Então eu tava esperando, assim, que fosse mudar a minha vida, que eu ia terminar chorando horrores. E, né, como eu falei, não funcionou muito pra mim. Não é um livro ruim, tá muito longe disso. Inclusive, uma das coisas, assim, que mais me chamou a atenção, que mais me fez gostar, de fato, né, foi a escrita. O Stênio Gardel realmente tem, assim, uma escrita maravilhosa, não vou dizer fluidez, mas a forma como ele constrói as frases é uma coisa muito poética, eu diria, sabe? Não é necessariamente poética, mas é muito bonito de se ler, sabe? Eu até marquei 2 coisinhas aqui que eu gostei muito, mas a história em si não me cativou. Eu achei que ia por um lado, que acabou não indo, mas eu acho que essa história não funcionou muito mais por causa de razões pessoais, de frustrações minhas, que eu tava esperando algo do que, de fato, de ser uma história ruim, né? Assim, basicamente, assim, de uma forma geral, pra quem não sabe, vai contar a história do Raimundo, que é um cara de 71 anos, né, no presente. Teve um lance amoroso com um rapaz no interior do Ceará, no sertão cearense, há muito tempo atrás, né, quando ele era adolescente, e as coisas acabaram não dando certo, né? E aí, quando eles se separam, quando tem, né, essa ruptura do relacionamento dos dois, o tal menino deixa uma carta pra ele ler. Só que ele é analfabeto, então assim, ele não fazia a menor ideia de como ler aquela carta, e ele não queria que nenhuma outra pessoa lesse pra ele, né? Então ele tem 71 anos, então essa carta tem, sei lá, 60 anos, mais de 60 anos, que tá com ele, mas que ele nunca leu. Basicamente
basicamente essa é a sinopse e eu esperava muito mais e acabei não recebendo tanto assim, né? Já comecei o ano tristinho com uma certa decepção. Aí depois tivemos a famosa maratona literária de verão, né? Organizada aí pelo Geek Freak, que esse ano teve vários times. Eu escolhi o time dos estrategistas, que era comandado pelo Paulo Hades. E aí, seguindo os desafios propostos pelo Paulo, né? Eu só consegui os 3 primeiros desafios, né? As 3 primeiras missões. Inclusive tem até vlog de leitura, então nem vou falar muito aqui sobre esses 3 livros que eu li, porque eu já contei, assim, absolutamente tudo que eu achei em tempo real lá no vlog. Vou deixar linkado pra vocês irem lá assistir. Mas basicamente eu reli O Pequeno Príncipe nessa minha edição aqui em francês, né? Que é o original. Porque, pra quem não sabe, o Antoine Saint-Exupéry, ele é francês. Só me trouxe lembranças boas, porque eu já tinha relido esse livro aqui várias vezes. Eu acho que essa foi a 4ª vez que eu li. Então, me trouxe muitas lembranças boas. E também eu consegui tirar outras interpretações que eu não tinha tido, né, das outras leituras que eu fiz. Porque esse é um livro, gente, que cada vez que você lê, você vai tirar coisas novas e você vai pensar em diferentes reflexões, sabe? Em cada momento da sua vida que você lê, esse livro vai ter um significado diferente. E não foi diferente dessa vez. Aí, como eu falei, né, seguindo então a maratona literária de verão, eu li Cartas para Martin, que também foi uma decepção. Porque, gente, esse livro é super hypado. Esse livro é muito hypado. Tipo, assim que lançou aqui no Brasil, eu vi só gente falando que era um livro incrível, que era um livro que tocava em temáticas importantes como racismo e tal. Na verdade, o livro todo é sobre isso, né? Tem essa questão racial muito forte, até porque o nome é Cartas para Martin. E o personagem principal, ele manda cartas para Martin Luther King Jr. depois de ter sofrido um caso de violência policial, né, contra ele, enquanto garoto negro. Eu fui com muita expectativa de que ele também ia me arrasar, de que eu ia ficar, né, super preso na história, de que aquilo ia me fazer pensar e não sei o que, e no final eu só tava entediado, já não aguentava mais, porque eu acho que a autora quis colocar 500 mil coisas e é um livro muito curto pra isso, sabe? Se ela tivesse pego um caso, que é o do início do livro, que dá o pontapé até pras cartas, e ter ido a fundo com isso, eu acho que teria sido muito mais proveitoso a minha leitura. Mas além disso, os personagens eu não consegui me aproximar de absolutamente nenhum, porque todos os personagens desse livro são muito bidimensionais. Eu até falei isso lá no vlog. São extremamente bidimensionais. Ou eles são uma coisa, ou eles são outras. E assim, são todos chatos de uma forma geral. Até o personagem principal, a gente se aproxima dele, né? Eu pelo menos senti muita empatia por ele, por todas as coisas que ele passou. Só que tem alguns momentos, tipo, quando ele fica com os amigos, ele também fala e faz umas ações que eu fico, meu, como assim? Sério? Homens? Sabe? Então, a parte das cartas também eu não fiquei tão interessado. Então, acabou que foi uma decepção, assim, real. Eu não sei se eu falei, mas pra Palavra que Resta, eu dei 3,5 estrelas. Pra releitura de Pequeno Príncipe, né? Eu dei 5 estrelas, obviamente, porque é um dos meus favoritos. E pra esse aqui, eu acabei dando 3 estrelas. E aí, pro terceiro desafio, foi outra decepção. Que foi Onde Está a Daisy Mason, da Cara Hunter. Gente, esse livro, assim, eu tinha uma certa vontade de ler, mas não tava nem nos meus planos mais recentes de ler esse livro. Só que, um dia antes de eu ter pego ele, de fato, pra ler aí na terceira missão da maratona, eu vi o vídeo de melhores livros do ano da Pan, né, da Pan Gonçalves. E ela fala que esse livro foi incrível, que foi, né, um dos melhores livros que ela já leu. E eu fiquei, cara, não é possível, esse livro é muito bom, tem que ser muito bom. E na verdade eu até comecei ele achando que ia ser, assim, um thriller muito legal, muito rápido, muito papapum. Só que as coisas desandaram aí no meio. Tipo, é um livro que me deixa muito preso. O final, até agora eu não consegui engolir real oficial, eu não consegui engolir muito o final do final do final. E é um livro muito grande. Eu acho que esse foi o que mais me incomodou, porque as coisas caminhavam de uma forma muito lenta e toda hora parecia alguém novo, alguma pista nova, que eu não achei que agregava tanto assim no suspense, na coisa do detetive e tudo mais, sabe? Então eu acabei ficando muito cansado. No final eu tava cansado, só queria terminar, eu queria
queria saber quem tinha matado essa garota, porque basicamente a história vai contar, né, que a Daisy, que é uma garota de 8 anos, ela desapareceu na festa de aniversário dela. E assim, ninguém viu essa menina nas últimas 24 horas, basicamente. E é uma história clássica de detetive, né? Mas acabou não rolando pra mim e eu também dei 3 estrelas. Aí a gente vai pra mais uma decepção, que foi Rafael Montes, Suicidas. Gente, eu tava querendo tanto amar este livro. Tanto. Porque assim, eu gosto demais do Rafael. Eu já li todos os livros dele agora com Suicidas, menos o Bom Dia Verônica. E todos os outros livros eu tinha gostado bastante, assim, sabe? Tem, né, alguns pontos ali e tudo mais que não me fizeram dar 5 estrelas. Mas eu adorava a experiência de ler. Porque o Rafael sempre escreve umas coisas super creepy, super estranhas, super bizarras, super que incomodam o leitor e tal. E eu sabia que esse aqui ia ser um deles, né? E, gente, o tanto de amigo meu que veio falar comigo quando eu falei que eu tava lendo esse livro, que esse livro era incrível, que o final desse livro era assim, uma coisa que explodia sua mente, que era um livro foda, que não sei o quê, que eu fiquei, tem que ser o livro do Rafael. E no final das contas, caiu na armadilha mais uma vez, né, de ser um livro muito grande pro que a história se propõe a contar. Tanto que eu acho que esse aqui é o maior livro do Rafael, porque os livros do Rafael costumam ter ali entre 200 e 300 páginas. E eu acho ótimo, é muito fluido, é muito rápido de ler, até porque, né, tem toda essa coisa assim do suspense. E esse aqui eu achei muito grande. Aqui, né, como o próprio nome fala, né, dos Suicidas, a gente vai acompanhar um grupo de amigos que a gente sabe que todo mundo se suicidou no porão da casa de um dos amigos, né? E assim, todos eles são da alta elite do Rio de Janeiro, todos eles são filhinhos de papai. Todos não, mas assim, 99% são filhinhos de papai, que são super ricos e tudo mais, e a gente quer entender, né, por que que eles fizeram isso, né? Por que que todo mundo quis morrer numa roleta russa, num porão, numa casa afastada. E a premissa é muito legal. Eu fiquei muito, assim, como eu falei, querendo amar este livro. Só que ele é dividido em 3 partes que se alternam. E pra mim, esse foi o defeito maior. Por quê? A primeira parte é o diário do Ale, o personagem principal, eu diria, né, que é o que conta toda a história do dia em que tudo aconteceu, né? Então a gente vai acompanhar aí pelo diário dele tudo o que aconteceu naquele dia em que todo mundo morreu. Então eu tava assim, sedento pra ler essas partes, porque eu realmente queria, né, saber por que, como, quais as razões, por que que aquele grupo tão estranho tava ali junto, né? Porque a gente vai entender que tem pessoas ali até que se odeiam, por que que tava todo mundo junto ali? Só que além disso, tem um outro diário do Ale, que é basicamente a vida normal que ele tinha, né, antes de tudo isso acontecer. Vai ser a parte do livro que vai explicar o background de cada um dos personagens. Se eu não me engano, são 8 personagens que se suicidam. A terceira parte é o, tipo, interrogatório com as mães das pessoas que morreram, né, dos jovens que morreram. E a parte do diário, que do dia que acontece tudo, e a parte do interrogatório é super legal. É tipo, realmente, eu ficava assim, querendo ler. Só que a parte do diário dele, da vida comum antes de tudo que aconteceu, eu achei tão chato, tipo, muito chato, e eram sempre os capítulos maiores, eu, tipo, cada capítulo tinha, sei lá, 30 páginas, eu ficava, meu Deus, não aguento mais, eu quero saber o que aconteceu no dia, Rafael Montes. Foi como eu falei, né, esse livro tem 430 páginas, então assim, chegou nos 50%, eu tava exausto, eu tava real querendo pular só pros capítulos em que o Ale contava do dia em que todo mundo morreu, de verdade, mas eu acabei não pulando porque, né, eu ia perder a história, mas a minha vontade era essa, assim, genuinamente. O final, eu tava tão cansado, gente, que eu não consegui nem me abalar tanto assim. Porque realmente, a última frase desse livro é aquele tipo de livro que você não pode de jeito nenhum ler a última frase, que senão acaba, assim, com toda a história. E é uma frase muito chocante, que realmente dá um tom, assim, foda pra história. Só que eu tava tão cansado, eu tava realmente querendo terminar de ler, que no final eu li e fiquei, maneiro, próximo livro. Basicamente foi isso. Eu acabei também dando 3 estrelas e vida que segue. Aí depois disso eu tive 4 releituras
que realmente, assim, aqueceram muito o meu coração, porque não estava nem nos meus planos de reler, e eu estou falando de Harry Potter. Eu não queria nem falar aqui no vídeo, porque eu sei, né, que é um assunto delicado, é um assunto que gera cancelamentos, e eu mesmo já tinha, assim, prometido pra mim mesmo que eu não ia mais dar palco pra J.K. Rowling, né? Eu não ia mais, enfim, consumir mais esse tipo de história, até porque a gente tem fantasias aí muito melhores do que Harry Potter. Só que eu assinei o Storytel, e lá tem todos os livros do Harry Potter, né, em audiobook, narrados pelo Ícaro Silva. E, gente, se você nunca leu nada narrado pelo Ícaro Silva, leia pelo menos A Pedra Filosofal, que, assim, é a coisa mais legal do mundo. Sério, ele realmente fez um trabalho maravilhoso nas narrações dos livros de Harry Potter. E aí, né, eu fui ouvir, assim, só pra sentir aquele gostinho, e quando eu vi, eu já tinha lido os 4 primeiros livros em, sei lá, uma semana, né? Então eu reli, no caso, A Pedra Filosofal, A Câmara Secreta, O Prisioneiro de Azkaban e O Cálice de Fogo, que basicamente são os meus preferidos, assim, tirando O Prisioneiro de Azkaban, são os meus preferidos da série, então eu realmente fiquei assim, que coisa fofa, não fofa, né, mas tipo, lembranças de quando eu era criança e tava lendo pela primeira vez. Mas é só isso que eu vou falar também, porque, como eu falei, eu não quero dar muito palco para, né, a transfóbica em questão. Então é isso, pretendo continuar aí a minha releitura com os audiobooks, né, ler o Ordem da Fênix, O Enigma do Príncipe e As Relíquias da Morte no próximo mês, agora em fevereiro, e é sobre isso. Depois eu peguei Matéria Escura do Blake Crouch. Por quê? Porque eu tava tão cansado de só me decepcionar que eu pensei, eu preciso ler o livro da minha vida. E esse aqui é mais um que todo mundo fala que é incrível, que é tudo, que é papapum, e realmente foi muito bom. Assim, não me deu ainda aquele feeling de, meu Deus, esse é o livro da minha vida, e eu preciso... Porque eu tava realmente, gente, eu tava muito precisando de um livro que fosse, assim, que me rasgasse, assim, de emoções, porque eu tava realmente muito decepcionado com tudo que eu tava lendo até o momento. Mas foi uma experiência muito, muito, muito legal. Eu acabei dando 4 estrelas, porque, enfim, tem muita coisa aqui de ficção científica que, por mais que seja bem básico, né, não é uma ficção científica, assim, hardcore e tal, mas não é muito o gênero que eu costumo ler, sabe? Então teve alguns momentos que eu fiquei até um pouco sem entender o que tava acontecendo e um pouco sem me cativar tanto a história, mas de uma forma geral é um livro muito legal, muito legal. Vai tratar aí de multiversos, porque o cara basicamente tá ali vivendo uma vida dele, né? Ele é um professor universitário que ele já tinha estudado, acho que estudou física quântica, alguma coisa relacionada a isso na universidade, e o sonho da vida dele era ser, tipo assim, um físico fodão, sabe? De descobrir 500 mil coisas. Só que aí ele se apaixonou, ele casou, teve filho, e ele até fica se perguntando o que teria acontecido se ele não tivesse, né, seguido essa vida, se ele tivesse se dedicado aos estudos ao invés da família. Até que um dia ele é meio que sequestrado e ele vai parar nessa outra vida que ele é o fodão, que ele não tá casado, que ele não tem filho, mas ele é o fodão na área dele, e ele é realmente, assim, um físico, um estudioso, um cientista muito renomado. Só que não é bem isso que ele quer no momento, né? E aí a gente vai acompanhar aí a trajetória dele, entender por que isso aconteceu, como que isso aconteceu, por que ele tá ali, o que rolou nesse sequestro, né? Que realidade é essa? Então é um livro muito louco, como eu falei, vai falar aqui meio que de multiverso, de, sei lá, coisas muito loucas da ciência que eu não entendo direito, mas que é um livro muito legal, que realmente te prende do início ao fim. E uma coisa muito curiosa é que os parágrafos do Blake Crouch são tipo uma frase e pula pra outra. Eu tô tentando pegar uma página que realmente seja assim. Olha isso, gente. Olha isso. Tipo, é muito rápido de ler, porque os parágrafos, tipo, uma linha passa pra outra, uma linha passa pra outra. Então, a fluidez é muito boa desse livro. Aí depois eu peguei um contozinho só pra aquecer mais o meu coraçãozinho, que foi F5, do João Luiz. É um conto nacional super curtinho, tem 18 páginas, assim, eu nem posso falar muita coisa sobre ele, mas basicamente a gente vai conhecer aqui a história de 2 menininhos que estão ali naquela época de sair do ensino médio, entrar na faculdade, esperando, né, o resultado do vestibular sair, e eles estão muito...
super com medo de não conseguir passar no vestibular, e 2, com medo de se separarem, porque eles são amigos de infância, né? Eles têm uma promessa de que os dois iam estudar juntos e iam morar juntos nessa nova cidade. Pelo que eu entendi, eles moram no interior. E basicamente a história vai, né, se desenrolar a partir daí. Como eu falei, é um conto super curtinho, mas é um conto tão fofo, tão fofo, tão fofo, tão fofo, tão fofo, tão fofo, que eu realmente terminei sorrindo daqui até aqui. É muito fofo. Leiam, só isso que eu tenho a dizer. E eu acho que eu também não falei, mas pra F5 eu dei 4 estrelas e meia, e pra Matéria Escura eu dei 4 estrelas. E aí depois, na verdade é um livro que eu tava lendo desde o início do mês, eu terminei a lista de convidados da Lucy Foley, porque foi o livro do mês do Clube das Cobras Letradas, que é o clube do livro aqui do canal. E esse livro me surpreendeu. Por quê? Porque até os 50% eu estava odiando. Até a segunda, porque a gente tem reuniões semanais, né? Então até a segunda reunião eu tava falando para as pessoas assim: gente, se não fosse por vocês eu já tinha abandonado esse livro, porque eu estou cagando e andando pra todos os personagens dessa história. Eu nem quero mais saber o que aconteceu, por que aconteceu, quais foram as motivações, porque todo mundo era insuportável, todo mundo tem uma personalidade extremamente clichêzona. Então eu tava realmente assim, cansado. Eu tava... eu tô mal, esses personagens chatos e clichês na minha mente. Só que aí, gente, depois de 60% o livro dá uma virada. Eu fiquei, cara, Lucy Foley, se algum dia eu falei mal de você, eu não me lembro, eu estava louco. Porque absolutamente todos os desenvolvimentos que a autora faz dos personagens, por mais clichês que possam parecer, tudo tem uma conexão no final. Tudo, todo mundo interligado no final. Eu realmente, no final, eu fiquei de boca aberta. Eu até fiquei meio como advogado do diabo, porque as outras pessoas do Clube do Livro não gostaram tanto assim. Eu acabei dando 4 estrelas, porque realmente, gente, dos 60% pro final, foi muito papapum, foi descoberta atrás de descoberta, e como eu falei, tudo se interligava, e eu achei genial como que a autora conseguiu pensar desde lá atrás em construir uma história realmente que tudo se interlaça de forma que, né, dá sentido à história. Então eu adorei este livro. E aí, na última semana de janeiro, eu fiquei, assim, muito mangaqueiro. Nem sei se existe um nome, né, pra isso, mas eu fiquei só lendo mangás. Basicamente, eu li 3 mangás e eu tava assim, gente, eu quero ler mais. Porque eu adentrei no mundo dos mangás e agora eu não quero saber de outra coisa, porque eu estou amando ler mangás. Por quê? Porque eu li Joy e Joy 2. Eu tinha comprado isso na Black Friday, se eu não me engano. E eu era doido pra ler, né? Porque é um mangá gay. Então, assim, só por causa disso, né, já é motivo pra eu adorar, pra eu aclamar. E realmente, gente, é muito fofo. É muito fofo. Tipo, os traços do desenho é muito bonitinho e as personalidades dos personagens também são muito identificáveis. Eu me vi demais no Go, que é um dos personagens principais da história. E, obviamente, o romance, né, gay aí da história é tudo pra mim. Nessa primeira história aqui, a gente vai, então, ver aí a trajetória do Go, que é um mangaka. Basicamente, mangaka é quem escreve mangás, só que ele escreve na forma de um pseudônimo, porque ele escreve mangás pra meninas, digamos assim. Então, se ele, enquanto homem, mostrasse o nome dele real, a editora dele acha que, né, não ia dar muito certo, então ele tem esse pseudônimo aí de menina pra escrever esses mangás aí, voltados para o público feminino. Só que ele descobre que o editor, não é editor, é tipo revisor, assistente, vamos colocar assistente, que é o Akune, que é o outro personagem principal, é gay. E ele fica, tipo, chocado. E, paralelamente a isso, a editora dele também, né, convida ele a escrever um BL, que basicamente é um boys love, que são mangás, né, com histórias gays. E ele fica tipo, cara, como assim? Meu Deus, eu nunca nem li isso. E aí ele pensa, e se eu fingisse um amor platônico pelo Akune, que é o assistente dele, pra conseguir escrever essas histórias com mais autenticidade? Só que, né, ele acaba se apaixonando de verdade. E assim, é muito óbvio que isso ia acontecer, até porque é um romance. E a relação entre os dois é muito fofa desde o início. Como eu falei, eu me vi demais no Go. Demais. E, né, a continuação é uma continuação da primeira história, com, enfim, outras problemáticas aí entre os dois, mas eu nem vou falar muito, senão seria spoiler. Mas, gente, só leiam, porque é muito rapidinho de ler, até por ser um mangá, e a história é extremamente
fofa. E aí, se eu tinha lido dois mangás super, hiper fofos que me fizeram vomitar arco-íris e querer, sim, abraçar os personagens, eu fui pro fundo do poço, pra um lugar sombrio, muito tenso, muito sombrio mesmo. Porque eu li o Uzumaki do famoso Junji Ito. Gente, pra quem não sabe, o Junji Ito, ele escreve histórias de terror, né? E ele é super famoso lá no Japão. E as histórias dele são muito macabras, são muito bizarras, assim, gore. Sabe o que é uma história gore? É exatamente isso. E eu nunca tinha lido nada do gênero, até um mangá do meu namorado que eu vi que ele tava lendo e eu fiquei muito interessado, assim, até por ele falar, né, pra mim um pouco da história. E eu acabei pegando, é um trombolho, tem quase 700 páginas, mas, gente, esse aqui é uma obra-prima. Sério, os traços do Junji Ito é a coisa mais incrível do mundo. Eu vou tentar pegar algumas das cenas mais bizarras daqui que acontece, porque tem muita cena bizarra. Inclusive, toda vez que eu via alguma cena assim, eu ia lá e colocava nos stories. Por isso, mais um motivo pra vocês irem lá me seguir no Cobra Letrada. Mas, gente, olha isso aqui. Olhem isso aqui, pelo amor de Deus. Logo no início, eu fiquei muito chocado com os traços dele, porque é muito detalhe, né? E é muito bem feito. É tipo uma obra-prima só pelas imagens. E quando você vai ver a história em si, é sensacional, é sensacional. Basicamente, aqui a gente vai acompanhar, né, esses dois personagens principais aqui, que é a Kiri e o Suichi, que eles moram numa cidade que começa a ser amaldiçoada, a gente não entende, pelo menos a princípio, o que tá acontecendo, mas ela começa a ser amaldiçoada por espirais. Todo mundo começa a ser hipnotizado por qualquer coisa que tenha formato de espiral, e aí a cidade em si começa a ter fenômenos completamente estranhos e tudo envolve espiral. Tudo, 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 tudo. E é um caos. Tem literalmente um capítulo aqui chamado Caos, porque esse livro mostra o caos que acontece nessa cidade e eles dois estão aí no meio, né, envolvidos nisso. Gente, leiam se vocês gostam, né, dessa vibe aí terror, dessa vibe gore, dessa vibe assim. E mesmo se eu não gostar, porque eu nunca tinha lido nada, e eu amei. Eu dei 5 estrelas e como eu falei, isso aqui é uma obra-prima da literatura mundial, não só japonesa. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu até me alonguei demais, mas, gente, eram 15 livros, né? Eu tinha muita coisa pra falar aqui. Espero que vocês não tenham cansado de mim. Me contem nos comentários se vocês já leram algum desses livros, né? Se vocês concordam comigo, se não concordam. E até o próximo vídeo. Tchau!